O Alienista, conto de Machado de Assis. Nós estamos no 12º vídeo. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante, mas a modéstia, principal adorno do seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo. Declarou-a sublime e verdadeira e acrescentou que era caso de matraca. Já falamos sobre isso. O que eu gostaria que você tivesse em mente e guardasse para discussões futuras que nós vamos ter aqui, é que quando o Crispim Soares escutou a ideia, ele achou a ideia extravagante, né? E eu gostaria que você lembrasse também que Crispim Soares é um homem normal, né? Não vamos usar nenhuma linguagem estigmatizada, que é o do povão, né? Ele é uma pessoa normal. Ele não está nesse mundo intrincado da teoria que o nosso Bacamarte está, né? Ele não foi iniciado nos trâmites e nos mistérios da ciência, ok? É de propósito que eu estou usando esses termos aqui. Depois você vai ver por quê. Mas lembre-se, o Crispim Soares não é um iniciado, né? Ele não tem toda essa preparação que fez com que o Bacamarte entrasse nesse mundo científico. Então ele olha a ideia e pensa: essa ideia é extravagante, querer aumentar o reino da loucura? Bom, e aí ele falou que aquilo era um caso de matraca, né? Lembra-se que matraca é aquele tipo de... não vamos chamar de instrumento, aquela coisa que faz barulho, né? Que você roda, ele roda sobre um eixo de madeira e faz um barulhão, né? Matraca também é um nome que se dá... Eu não sei se você vai lembrar, aqueles vendedores de algodão doce, eles têm uma plaqueta com uma haste de metal que vai para um lado e o outro, e conforme eles balançam essa plaqueta, a haste de metal faz um barulhão para avisar as pessoas, principalmente as crianças, que está passando o carinha lá do algodão doce, que vai tentar empurrar um algodão doce que praticamente é umas colheres de açúcar, com uma máscara que é só um papel impresso, e vai tentar empurrar aquilo ali pelo preço de 20, 30 reais. Então, isso é uma matraca, né? Sobre caso de matraca, o próprio narrador vai explicar, né, o que é isso. Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno, né? Não tem como a gente traduzir. Por quê? Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia: ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou seja, da Câmara de Deputados, né, e da Matriz a Igreja, ou por meio de matraca. Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem por um ou mais dias para andar às ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam: um remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano, etc. Né? Esse é um costume que se tinha desde a Idade Média, se eu não me engano, desde o tempo romano. Sim, desde o tempo romano. Tinha um cargo específico, era um cargo público. Eu esqueci o nome, mas ele parava na praça e anunciava, né? Só que aqui você pode anunciar não só decisões da do poder, né? Você pode anunciar, sei lá, você fez um soneto e quer que a vila escute esse soneto. Não tem lugar para publicar, você contrata um matraca, né? E é claro que a expressão matraca, né? A pessoa que fala, você não cala essa matraca, vem daí, não da pessoa que usa matraca, né, mas do instrumento. Então, de quando em quando, ele tocava matraca e dava lá o recado, né? O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, né? Enquanto teria um cara tocando matraca e gritando na rua, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía.
Por exemplo, um dos vereadores, aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos. E aliás, nunca domesticara um só desses bichos, mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. Todos os meses ele pagava a matraca para anunciar que ele conseguia domar cobras e macacos. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no sistema. Tanto as pessoas confiavam no sistema que eles até viram as cobras, sendo que o cara nunca dominou a cobra. Uma pergunta que fica pra mim, e eu gostaria muito que você me ajudasse, se você tiver a resposta. Por que ele iria querer deixar público e querer enganar as pessoas da vila com essa informação, né? Que ele sabe domar cobras e macacos? Pra mim tá estranho. Tem algumas teorias, eu pensei em algumas coisas, né? Tipo, o tipo de pessoa, cobras e macacos, né? Então ele consegue domar, mas não sei, parece meio fraco essa minha interpretação. Então se você tiver alguma ideia, por gentileza, compartilhe. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. A melhor do que anunciar a minha ideia é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de adar a matraca, concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse: supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Então ele tem essa definição. Nesse sentido, ele é um idealista, né? Perceba, o que o idealista faz? O idealista parte da ideia, de uma definição, e tenta impor essa ideia à realidade. Então ele parte do abstrato para o concreto. Se o concreto não se encaixa, problema do concreto. O concreto está errado, como que a gente faz para o mundo real se encaixar com a minha teoria? E é claro que isso é ingenuidade, né? É ingenuidade. Vamos colocar com o português limpo, né? Quando, por exemplo, o comunismo diz que você vai estar numa sociedade em que todos possam desenvolver o seu potencial até o máximo e que não haverá competição entre os homens, etc, 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 você tem uma ideia extremamente abstrata, que ideia é essa que a gente não viu na prática, e tenta forçar na realidade, e como a realidade não aceita, você fica bravo, né? Então é isso que o idealista faz. Um cara como Hitler, por exemplo, que pensa numa raça perfeita, uma raça pura, ele tenta violar a realidade, violentar a realidade para tentar impor a sua ideia, né? Perceba, essa imagem é muito bem construída aqui, com essa, não vou chamar de ingenuidade por enquanto do Bacamarte, mas com essa ideia do Bacamarte de que a razão é uma pérola e ele vai conseguir achar essa pérola limpa, né? Essa pérola pura, feita só de ideia, exatamente como a definição dele, definição que ele nem sabe se é baseada na realidade, então ele fez uma definição, a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades, e ele vai porque vai fazer tudo ali na realidade para tentar achar essa pérola, né? O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução, né? Aqui nós temos uma outra, lisamente é polidamente, né? Aqui nós temos um outro ponto importante, né? Repare que há pouquíssimo tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás,
não havia... vamos mudar minha frase. Repare que na Idade Média, ser um homem de cultura era fazer parte da Igreja Católica, né? Extremamente falso, extremamente ingênua essa ideia de que a igreja perseguia o conhecimento e aí tinha os homens de ciência que iam lá ficar queimados na fogueira. Não era isso não, né? A igreja incentivava a ciência. Foi a igreja que manteve todas as obras que teriam se perdido da antiguidade. Foi a igreja que teve os seus copistas, né, copiando livro após livro do Aristóteles, livro após livro do Platão, porque os livros iam se deteriorando e você tinha que copiar e copiar mais uma vez. Foi a igreja que manteve tudo isso, né? A igreja era o centro cultural. Bom, isso é só para, né? Vamos deixar isso para lá, uma digressão, mas o importante é saber o seguinte: até pouquíssimo tempo atrás a igreja tinha ainda um poder intelectual muito grande. Não era essa história de, tem os caras lá que tem aquela coisa de religião, que é misticismo, e tem a intelectualidade séria, né? Os intelectuais religiosos, por exemplo, no Brasil, sei lá, até os anos 60, os intelectuais religiosos, eles tinham peso, né? Eles tinham peso. Então o papel que o Vigário Lopes está fazendo aqui. Ele é um homem de cultura, ele é um homem religioso, mas ele é um homem extremamente culto, né? E lembre-se, você tem os cientistas ali, né? E você tem o clero, né? Mas é claro, isso eu não estou dizendo que o Vigário Lopes é o cara que está certo e ele conseguiria corrigir e mostrar totalmente a luz para o Simão Bacamarte, né? Tanto é que ele meio que aceita, ele não sabe direito o que pensar. Eu só estou dizendo que ele vai ter esse status, né? Ele é o cara que entende, ele é o cara de cultura também, né? O Vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou ele, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Então, justamente por representar essa tradição intelectual católica, aqui no conto, o Vigário Lopes, ele representa também o respeito pela tradição, em geral, tradição intelectual. Olha, se você tem intelectuais desde Sócrates, né, tendo uma determinada visão, por que você vai ter essa pretensão de criar uma coisa totalmente nova? Não que coisas novas não sejam criadas, mas que tipo de empreendimento é esse que você está fazendo, né? Ele falou, o que a gente tem aqui já está bom. Ou seja, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde outra começa. Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado com a comiseração. Mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. Essa palavra também é importante pra gente. É uma revolução. Bom, a leitura termina por aqui. Deixou algumas observações sobre o vocabulário, né? Então a gente conversou sobre a matraca. Lisamente, eu já comentei com você que é polidamente. Comiseração é uma boa palavra, né? Embora provavelmente você já saiba, né? É o sentimento de piedade pela infelicidade de outrem. Por que eu trouxe essa palavra aqui? Porque é comiseração. Ou seja, você se torna tão miserável como o outro, né? Você desce do pedestal que você está e você sente a miséria do outro, né? Lembre-se, é exatamente a mesma coisa quando a gente fala de compaixão, né? Paixão, lembre-se, pode ser sofrimento também, tanto é que a gente tem a paixão de Cristo, né?
Então, comiseração. Também pode ser miseração, outro jeito de falar isso. E aí a gente viu que as entranhas do Simão Bacamarte eram egrégias, né? O que é egrégio? Extremamente distinto, insigne, muito importante. Digno de admiração, notável, magnífico. Então, no próximo vídeo nós começamos a parte 5 desse conto.